importantes para que a gente consiga divulgar ainda mais a mensagem de Deus. E aí ela vai falar sobre os representantes nos centros de comunicação. E aí a irmã White, ela começa falando, e ela fala assim, que em resposta ao nosso chamado, ou seja, todos nós que estamos aqui, né, todos os outros, mas vocês que estão aqui são privilegiados para entender ainda mais sobre isso. Somos chamados ao Evangelho. E quando eu falo chamados ao Evangelho, chamado a pregar o Evangelho. Né? É interessante que a gente ouve isso tanto tempo na igreja, mas parece que é necessário estar falando isso, né? Somos chamados à pregação do Evangelho. Porque aí a gente pode ficar assim, somos chamados ao Evangelho. Mas você tem Jesus, eu sou adventista, então tudo bem. Mas não é esse chamado, é o chamado a pregar. E aí ela fala, né, que devemos entrar nesse serviço mesmo, como um obreiro missionário a isso. E devemos estudar métodos para esse trabalho. Porque por exemplo, todas as empresas, elas têm métodos para alcançar suas estratégias, para alcançar o público que elas querem. Né? Essas estratégias fazem o quê? Fazem a divulgação da sua marca. É por isso que o marketing, eles trabalham muitas empresas nos marketers. Por quê? Para divulgar a sua marca, para que a empresa cresça, no caso, financeiramente, e também cresça a imagem da empresa. E como representantes de Cristo, devemos também entender que precisamos fazer essa divulgação. E essa divulgação aí é mundial, mas cabe um pedacinho da gente em cada lugar, né? Em cada canto tem alguém com uma necessidade espiritual diferente a ser atendida. E ela fala que no ministério de Jesus, né, Jesus aproveitava as oportunidades. Ele estava sempre procurando ali os grandes centros de comunicação, que era o quê? Eram os grandes locais que atendiam várias pessoas e ele tinha um maior alcance. Então ele falava assim que ele parava ali, muitas vezes indo para Cafarnaum, ele parava ali em algumas cidades e ficava ali. E naqueles locais, né, ele achava ali o centro do trabalho de Salvador. Por quê? Porque ele aproveitava, até ele parando em um lugar, em viagem para outro, ele aproveitava aquele local para divulgar aquela mensagem. Por quê? Porque tinham locais ali, essas cidades, que eram um centro também de pessoas, né? Geralmente os portos, né? Os lugares portuários. E existem outras cidades também que têm essa mesma especificação, que sempre está parando alguém ali. É como se fosse uma rodoviária daquele lugar, vem gente de todos os lugares. E Jesus aproveitava essa oportunidade, porque aquelas pessoas iam voltar para suas casas. E nas suas casas, nas suas cidades, tinha outras pessoas. E ali aquela mensagem, quando impactava, voltava para lá. É como nós mesmos. Às vezes a gente vamos para um lugar, somos impactados por uma imagem, por uma fala, por uma conversa, e a gente está divulgando isso a todo mundo. Né? Às vezes as pessoas fazem isso com um capítulo de uma série, um capítulo de uma novela, e sabe contar a história todinha. Então nós somos bons divulgadores. Nós somos muito bons de comunicação. Só que muitas vezes a comunicação é errada. O que a gente espalha, muitas vezes, não é uma mensagem proveniente espiritualmente. Mas que tenha certeza que o ser humano sabe divulgar uma mensagem, ele sabe. Encontramos muitas vezes pessoas que não se acham preparadas para falar, não se acham como obreiros missionários. Você já deve ter ouvido alguém na sua igreja que diga assim, eu não sei dar um estudo. Alguém que diga assim, eu não sei passar esse estudo especificamente. Já pensou que aquela pessoa, ou já reparou que aquela pessoa sabe contar uma conversa muito bem contada? Um capítulo de uma novela, ou uma conversa que ela ouviu? Nós, às vezes, estamos com dificuldade de focar no que realmente deve ser comunicado. Porque nós somos bons comunicadores. Lembre-se disso, nós somos bons comunicadores. Só que erramos muitas vezes na comunicação que deveríamos estar espalhando aí pelo mundo. Ela continua falando, né, que Jesus, quando encontrava essas pessoas, todas as nações, era todos os tipos. Não havia
específico. Jesus prega para rico e para pobre, né? Ou seja, o alcance da mensagem, ela não diz o status social que ela vive. Todas as pessoas precisam. Tem muitas pessoas aí com dinheiro, pessoas da alta sociedade, né, que precisam de levar essa mensagem. E se elas ouvissem essa mensagem e aceitassem através do Espírito Santo, elas também teriam muito mais alcance ainda, porque elas tinham outro nível de social para ser divulgada essa mensagem. E a gente tem que entender que não há uma especificidade. Todo mundo tem que ser alcançado. Se você tem a oportunidade para falar com o rico, fala com o rico. Se tem a oportunidade para falar para uma pessoa simples, fala para ela. Todos precisam, humildes e pobres. Mas essas mensagens precisam ser divulgadas. Ela fala também que seria um bom estímulo, né, essa divulgação e essa pregação, até mesmo também para o estudo das profecias. Foi isso. O que aconteceu? Das pessoas. As pessoas gostam de saber, por exemplo. 24. As pessoas gostam de saber que não vai existir fim do mundo, existe volta de Jesus. Mas o mundo lá entende fim de mundo. E quando fala de algumas profecias do fim do mundo, elas ficam atentas. Porque todo mundo quer saber o fim. Só que alguns com medo e outros com alegria. E é essa alegria que a gente tem que passar para quem está com medo. Exatamente. Então, nós temos uma verdade, temos uma mensagem, às vezes falta o método, falta a estratégia de chegar lá. E ela vai falando que existem lugares específicos que a mensagem entraria ali com facilidade, se fosse a estratégia bem colocada. Por exemplo, ela fala assim, existem lugares como praias, lugares balneários, centros turísticos. As pessoas vão para quê? O prazer, as pessoas vão para buscar saúde. Tem muita gente que vai para esses lugares buscar um lugar de paz, porque os grandes centros são também os lugares onde está o maior nível de estresse, o maior nível de preocupação. Então, essas pessoas procuram esses lugares. Quanto o turismo ganha muito sobre isso, porque as pessoas vão para isso. E é nesses lugares onde tem mais gente, e mais gente de vários lugares também. Por exemplo, nós temos pontos turísticos ali na capital. Você vê gente de todos os lugares do país ali, né, japonês, andando ali pela orla. Então, tem gente de vários lugares que querem conhecer esses pontos turísticos para um descanso, para um prazer. E ali, imagina a oportunidade, porque eles não vão dar. Isso, aquela mensagem impacta. Eles vão levar no seu coração para outras pessoas. Então, ela fala assim, devemos, né, achar posicionados como pastores e comportores ali. E ela fala assim, alerta a sua oportunidade de apresentar a mensagem para esse tempo. A gente tem que estar o quê? Pronto. Eu estou aqui na fila do banco, tem que estar pronto. Porque se a oportunidade vier, a gente tem que estar pronto para falar. Então, esse medo é uma paralisia espiritual de Satanás, entende? E a gente achar que a gente não sabe falar. E ela fala assim, na mensagem que a gente deve estar alerta, né? A mensagem ali com o poder do Espírito Santo, né? A mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era uma mensagem simples. Arrependam e convertam seus pecados. Porque isso as pessoas entendem. As pessoas entendem que elas precisam se voltar para Deus. Elas entendem que elas precisam sair do erro, do pecado, do erro dos hábitos, do erro na questão da saúde, ali em que ela está desvalorizando e acabando ficando doente. As pessoas entendem isso. E ela fala assim, falar com clareza, com simplicidade. Não adianta tentar ser um eloquente demais. Tem muitas pessoas que são muito sábias, inteligentes, né? Às vezes a gente vê isso até no corpo. Mas também dentro da igreja e fora da igreja, tem pessoas simples. Pessoas que entenderiam a mensagem se você fosse mais claro. Sem arrudeio, sem enfeitamento. Porque Jesus vinha e falava, levante-se, ande. Jesus fala, quer ser curado. Jesus tinha mensagens simples, mas o poder da palavra era impactante. Então a gente também tem que ser simples nas mensagens. E ela usa ali
ela fala sério dos 2 livros, né, que é Ciência do Bom Viver e Parábola de Jesus, que ela fala que são bons livros ali, adaptados ali para levar as pessoas nesses centros turísticos. Eu lembro que eu fui para uma viagem em São Miguel do Gostoso, que é uma praia ali turística, ali próximo a Natal, uma cidade muito bela. A gente ficou hospedado, que era um passeio da escola, uma aula de campo, e toda a turma ficou alojada numa pousada. E quando eu cheguei lá, em todos os cômodos tinha um livro da Grande Esperança. Oh, Eu não glória. tive a oportunidade de ver, porque eles só entregam lá e todo mundo fica lá dentro. Não tinha pessoa lá como um hotel. E eu fiquei olhando em cada parte tinha um livro da Grande Esperança. Ou seja, era uma adventista que tinha colocado aquele livro Com lá certeza. como forma de divulgar a mensagem. Era a oportunidade que ele tinha. Quando as pessoas não iam chegar lá, iam ver esse livro e ia entender. Então, eu fiquei pensando aqui, por que ela coloca aí Ciência do Bom Viver? As pessoas estão doentes. As pessoas querem ouvir de saúde, de melhora, de cura. Nós temos essa oportunidade de falar sobre isso. Se a gente estudar também, né? Porque mente vazia não ensina ninguém. E a gente, até na saúde, a gente tem muita oportunidade. E é isso que ela termina o capítulo falando, que deve ser, subtítulo, que deve ser estabelecido restaurantes vegetarianos e sala de tratamento. Sabe, Deus dá uma luz para profeta, para iluminar nossos corações, que nós estamos num tempo que precisamos criar oportunidades. E hoje, no mundo tão doente, o que você precisa estudar e entender sobre saúde? Aí ela fala, monta restaurantes, monta lugares de tratamentos, vai encher de gente. Sabe por quê? Porque as pessoas estão adoecidas. E quando você fala de alguma coisa sobre melhora de saúde, as pessoas ficam observando. Elas ficam paralisadas. Você está no hospital, você vê uma pessoa ali doente, você diz assim, poxa, mas toma um pouco mais de água. A água vai ajudar você em basicamente 20 doenças aí. A pessoa fica admirada, sabe por quê? Porque elas não conhecem. Elas não conhecem. Aí você conhece. Você pode até não ter lido, mas o livro na Carta Publicadora está lá disponível, irmão. Ela falou ideias, ela falou propostas, balneários, restaurantes vegetarianos, cuidar da saúde do povo, estratégia de levar a mensagem. Ela termina assim tem de a voz dos mensageiros do Senhor ser ouvida em grandes estâncias balneárias e turísticas. Nós somos representantes. Devemos divulgar. Existem várias formas, vários métodos. Eu sei que para todo mundo não vai ser igual, mas a gente deve pedir a orientação de Deus, porque nós temos a oportunidade de estar em tantos lugares, né? Em tantos lugares que a gente vai, às vezes para passeio, às vezes por questão de saúde, às vezes por questão familiar. Em todo esse tempo, vai surgir a oportunidade. A gente pode estar de mãos vazias nesse momento. A gente só não pode estar com a boca vazia. Porque quando faltar um material didático, a gente tem pelo menos uma palavra de conforto. Porque pode ser a última vez que você veja aquela pessoa, mas não vai ser a última vez que ela escuta aquilo. Porque se ela escutar uma mensagem, ela vai querer ouvir de novo de alguém, vai procurar de outra pessoa. Então, que a gente seja esses representantes. Que Deus nos abençoe. Eu vou terminar com a oração. Querido Deus, Pai amado, obrigado por tua graça, Senhor Deus, infinita sobre cada um de nós. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de ser um representante teu. Mas nos ajudas, Pai, a honrar, ser um representante. Honrar, divulgando essa mensagem. Honrar, criando oportunidades de levar essa mensagem. Sim. Então, por favor, nos ajuda, nos mantém, abençoando nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.